Bom dia, irmãos. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses 1, a partir do verso 12. Amém? Vamos à leitura. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui nesse momento, pois o Senhor as trouxe para ouvir a Tua palavra e não a minha, Pai. Então que o Senhor me use aqui apenas como um instrumento que de fato eu sou, Pai, e que nós possamos empregar a nossa vida na causa do Evangelho, Pai, até que o Senhor volte. Muito obrigado por tudo, é essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria pensar com vocês um tema chamado A Minha Vida para a Expansão do Evangelho. A minha vida para a expansão do Evangelho. Creio que todos nós aqui entendemos que missões é a coisa mais importante que uma igreja pode fazer. Pregar o Evangelho em qualquer lugar. Sim ou não? Missões é algo primordial na vida de uma igreja. Uma igreja viva é uma igreja que faz missões. Não é uma igreja com 500 pessoas. Uma igreja viva é uma igreja que prega e espalha o Evangelho no seu contexto. Aqui nós tivemos na semana passada um missionário que contou o testemunho do que Deus tem feito no local onde ele trabalha há mais de 20 anos. Quem esteve aqui à noite ouviu o testemunho do missionário. Nós temos aqui da igreja missionários em outros países, é o caso da irmã Marta, que leva o Evangelho aos irmãos equatorianos. Nós tivemos alguns irmãos aqui, algum tempo atrás, que estavam no Amazonas pregando a palavra de Deus. É isso, Flávio? Então, missões é algo que move a vida da igreja e que jamais pode ser deixado de lado por qualquer outro motivo. Mas alguma vez você já parou para pensar o que a sua vida tem contribuído para a expansão do Evangelho nessa terra? Alguma vez você já acordou e já se perguntou, Senhor, o que minha vida tem servido nesta terra? O que minha vida tem contribuído para o avanço do Evangelho? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos. Jesus diz em Mateus 24:14, e esse Evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que a nossa vida tem contribuído para que essa realidade se aproxime cada vez mais? Vamos olhar hoje a história de um rapaz que foi um dos maiores missionários da história da igreja, o apóstolo Paulo. Com suas viagens missionárias, plantou igrejas e pregou o evangelho por onde quer que ele passou e pagou o preço. Paulo não foi um homem de sorrisos, não. Paulo, ele pagou o preço que ele teve que pagar, mas ele anunciou o evangelho. Então é isso que nós vamos falar essa manhã. Paulo escreve a carta aos Filipenses aproximadamente no ano 60 e 62 depois de Cristo, uma igreja que ele mesmo plantou na sua segunda viagem missionária.
Paulo ele escreve essa carta da prisão, ele estava preso em Roma, onde ele ficou preso por 2 anos. Ou seja, Paulo escreve isso num local de sofrimento, num local de cárcere, de angústia. Paulo não escreveu da sala da casa dele, assistindo uma TV tranquilo, com os pés esticados em cima do sofá. Ele escreveu essa carta na prisão. Isso é muito importante nós frisarmos. O propósito da carta de Paulo aos Filipenses, lembrando que a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos era uma igreja que contribuía muito para o ministério de Paulo, era a igreja que mais contribuía para as suas viagens missionárias, ou seja, era uma igreja missionária, uma igreja que estava com a visão de evangelho em expansão, era uma igreja que sempre foi generosa com Paulo. Então Paulo escreve essa carta na prisão para incentivar os irmãos, que mesmo na situação que ele se encontrava, eles não poderiam frear, eles não poderiam parar o ministério da expansão do evangelho. Então Paulo escreve essa carta para tranquilizar os irmãos e dizer, olha, não importa o que tenha acontecido, continue pregando a Cristo. Paulo ele passou por muitas coisas até chegar esse momento de escrever a carta aos Filipenses. Eu anotei algumas coisas aqui, algumas das principais coisas que Paulo sofreu. Paulo ele fugiu de Damasco em um cesto e foi baixado por uma muralha para escapar da morte certa vez. Paulo ele foi expulso de Antioquia por pessoas poderosas da cidade por pregar a Cristo. Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Na Macedônia foi espancado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Foi perseguido pelos judeus por pregar na cidade de Bereia. Quando estava preso para ser levado a Roma, o navio que ele estava afundou. Teve um naufrágio. Escapou do naufrágio e chegando na ilha de Malta, ele é picado por uma víbora. Ou seja, a vida de Paulo não foi muito confortável, concordam comigo? Não foi uma vida muito confortável, como muitos de nós aqui temos. Foi uma vida de sofrimento, foi uma vida de dia após dia pagar o preço pelo nome de Jesus. Mas ele nunca deixou de ser um missionário. A vida dele estava empregada nessa causa, custe o que custar. E daí nós chegamos ao texto que nós lemos, e no versículo 12 nós vamos ler novamente e observar que ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, contribuído para o progresso do Evangelho. É interessante a visão que o próprio Paulo tem da sua própria vida. Ontem eu falei com os jovens sobre dar graças em todas as ocasiões e em todas as situações. Usei a história de José. E nós temos que parar com uma coisa chamada reclamação. Reclamamos de tudo que acontece, nós estamos murmurando a todo tempo. Mas é interessante o que Paulo, quando estava preso injustamente, porque ele pregou a palavra de Deus para os judeus e contando o testemunho da sua conversão, que está lá em Atos 22, foi preso e levado para Roma, porque ele ia ser chicoteado e espancado novamente. Então ele apela pela sua cidadania romana, pois na época ser um cidadão romano trazia alguns prestígios, e Paulo usou desse prestígio para ser julgado em Roma. Paulo ele sempre teve o sonho de ir para Roma com os irmãos na igreja de Roma. Mas ele chega em Roma numa situação que ele nunca esperava, numa situação de prisão. Paulo ele tranquiliza os irmãos e diz: olha, vocês acham que tudo que eu tenho passado na minha vida tem acabado com a minha vida? Ou eu estou triste, em depressão e eu não quero mais saber de nada? Não, pelo contrário. Eu enxergo da minha vida o seguinte, que tudo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra progresso aqui, nesse contexto, tinha a ideia de abrir caminhos, pavimentar estradas. Era um termo usado pelos engenheiros da época quando abriam estradas para o governador passar. Progresso, fizemos um progresso, fizemos um caminho, uma estrada. Então o Evangelho ele estava tomando estradas, tomando povos que nunca ouviam falar da palavra de Deus, mas através de Paulo e de muitas pessoas a qual ele influenciou, o Evangelho estava tendo progresso. Mas é interessante nós vermos que Paulo ele estava preso, sofreu tudo aquilo, mas como ele diz que aquilo tudo tinha contribuído para o Evangelho, o que tinha acontecido que ele enxergou dessa forma? Pois bem, ele apresenta 2 resultados muito fortes
do que a sua prisão estava contribuindo para o evangelho. Não ficou chorando na cela, se descabelando na cela, xingando o outro preso, não. Ele olhava para a sua prisão e até nos dias maus da sua vida, Cristo era engrandecido através da vida de Paulo. Primeiro ponto é Paulo e a guarda pretoriana, no versículo 13. Como resultado do quê? Da minha prisão, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Eu não estou na prisão porque eu roubei, eu não estou na prisão porque eu matei alguém, eu não estou na prisão por qualquer outro motivo, eu estou na prisão por causa de Cristo. Mas como que o pessoal, a guarda do palácio do imperador sabia que ele estava preso por causa de Cristo? Era a primeira vez que ele estava naquela prisão. Como eles sabiam que ele estava preso por causa de Cristo? É evidente pelo testemunho que Paulo dava mesmo preso. Pelo testemunho que Paulo dava mesmo naquelas situações. Paulo usou a sua prisão para levar o evangelho para os guardas que o prendiam. Paulo usou a sua prisão para espalhar o evangelho para toda a guarda do palácio do governador. É interessante nós analisarmos que talvez se Paulo não estivesse preso ali, o evangelho não chegaria ao palácio do imperador. Mas por um propósito em específico, Paulo estava preso ali. E isso nos mostra que Paulo ele era um missionário aonde quer que ele estivesse. Paulo não era dois, Paulo ele era um só. Nós não temos duas vidas, nós temos uma. Ou você é crente ou você não é crente. Não existe o meio termo, não existe nenhuma situação em cima do muro. Ou nós somos quem nós somos aqui e lá fora, ou nós não somos. E Paulo ele mostrava isso. Então eu pergunto, e nós, como estamos vivendo? O que é a nossa vida aí fora? Como o Ari disse ontem para os jovens, o sal, ele só salga fora do saleiro. Dentro da igreja, nós estamos aqui em comunhão, mas é lá fora que nós temos que fazer a diferença. É lá fora que a nossa vida tem que impactar outras vidas. Talvez Deus não te levantou para pregar o evangelho em outras nações, mas Ele te levantou para pregar na padaria, para pregar para o seu vizinho, para pregar aonde quer que você esteja. Isso é fato. Todos nós somos um missionário, ou deveríamos ser um missionário. É que muitas vezes nós temos essa visão que apenas o missionário é aquele que está em outros países. Deus levantou esses irmãos com um propósito específico, mas você também foi levantado para pregar para o seu vizinho e no contexto onde você está. No seu trabalho, na sua escola, enfim, aonde quer que você viva e conviva. Certa vez, Francisco de Assis disse a seguinte frase: pregue a todo tempo, se preciso, use palavras. Pregue a todo tempo, se precisar, use palavras. O que ele estava querendo dizer? Que a minha forma de viver fala muitas vezes mais do que as minhas palavras, pois muitas pessoas falam e não vivem aquilo que pregam. Ou seja, a maior pregação que você pode dar para as pessoas é a sua vida. Certa vez, Billy Graham disse que a nossa vida é a Bíblia que o mundo aí fora lê. O mundo aí fora tem o costume de pegar a Bíblia e fazer um devocional? Não? Não, né? Mas a Bíblia que ele lê é a sua vida. Porque ele vai olhar para o crente sempre com um olhar crítico para achar algum defeito e envergonhar o Evangelho. Então a nossa vida é a Bíblia que o mundo aí fora lê. O Evangelho ele é um estilo de vida. O Evangelho não é apenas um momento de fim de semana que você vem para a igreja e está tudo certo, não. O Evangelho ele é a forma com que você trata as pessoas. Ele é a forma com que você trata os seus pais. É a forma com que você caminha, com que você age, com que você fala. Tudo é Evangelho. Não tem como nós separarmos. Bom, eu sou o João pastor, lá fora eu sou o João empresário, mas na minha casa eu sou o João pai. Não. Eu sou o que sou. Cristão. Sem rótulos. Eu sou um cristão, independente aonde eu estiver. Certa vez Lutero disse que ele pregava como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e fosse voltar amanhã.
Muitas vezes nós não levamos muito a sério a nossa vida e a nossa conduta como cristão, porque nós achamos que Cristo vai voltar daqui 10, 15, 20 mil anos. Não, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas nós temos que ter esse pensamento, como se Cristo tivesse morrido ontem e ressuscitado dos mortos hoje e fosse voltar amanhã. Porque nós não sabemos o dia em que nós partiremos dessa terra. Alguém que sabe? Amanhã alguém pega uma senha lá, é a minha. E daí? Vamos lá. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que empregar a minha vida na causa do Evangelho. Pois é para isso que Cristo nos chamou. Cristo tirou cada um de nós aqui do lamaçal do pecado para anunciarmos as boas novas do reino. E você tem contribuído com a sua vida para o progresso do Evangelho? Paulo ele dá mais um motivo em que a prisão dele estava servindo para que o Evangelho fosse espalhado ainda mais. No versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo sabia que a prisão dele estava motivando outros cristãos a anunciarem a mensagem com destemor e com determinação. Paulo diz que porque ele estava preso e ele havia plantado muitas igrejas e era uma figura conhecida, muitos irmãos, sabendo da situação dele, pensavam, poxa, se Paulo está pagando esse preço, mas está lá pregando, nós vamos anunciar e pregar também. Nós vamos pagar o preço também, mas nós vamos anunciar a palavra de Deus. Paulo não olhava para a sua situação e se revoltava com Deus. Por que, Senhor? Porque eu já fui espancado muitas vezes, porque eu já fui apedrejado. Por que até o barco que eu entro afunda? Nossa, que vida! Daí eu saio do naufrágio, eu chego numa ilha, vou pegar uns gravetos lá, uma víbora pica a minha mão. Senhor, eu mereço tudo isso? Alguma vez vocês já pensaram isso? Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Será que eu mereço isso? Mas Paulo ele não falava isso. Ele tinha consciência de tudo aquilo que ele estava passando, era permissão de Deus por algum motivo, e esse motivo era a expansão do Evangelho. Nós falamos ontem da história de José, Deus permitiu tudo aquilo na história de José, porque para que ele fosse ao Egito, para que os irmãos não morressem de fome depois de 7 anos de miséria. Tudo tem um propósito específico. Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, porque antes ele não tinha uma experiência com Deus, tanto é que ele diz no final do livro, antes os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Se vocês pegarem na Bíblia todas as pessoas que passaram por sofrimentos, Deus ele permitiu por um propósito específico que foi revelado na própria história. E não é diferente comigo nem com vocês. Temos que olhar para as nossas vidas e enxergar que situações ruins podem se tornar bênçãos tanto para nós, mas principalmente para os outros. No ano de 1942, Desmond Doss foi recrutado pelo exército americano para servir. Se recusando em pegar uma arma devido a um trauma de infância, ele sofreu muita perseguição pelos próprios companheiros, pois ele dizia que a sua única arma era a Bíblia. No ano de 1945, durante um combate contra o exército japonês, Doss salvou 75 fuzileiros americanos que estavam feridos e certamente morreriam no campo de batalha, carregando um por um. Essa história ficou conhecida naquele filme, Até o Último Homem. Ele estava numa guerra, mas ele achou o propósito da sua vida em meio à guerra, que não era matar, mas sim salvar pessoas. Muitas vezes você está vivendo no meio de uma guerra, você está vivendo no meio de uma tempestade, no meio de um deserto, mas você tem que achar o propósito daquilo. Você tem que achar o propósito como esse rapaz achou o propósito, e Paulo achou o propósito por estar na prisão. Seja um exemplo para as pessoas de superação e não de murmuração. Seja um bom exemplo para as pessoas de como caminhar mediante as dificuldades e não de alguém que vive reclamando. Que vive reclamando. Eu até falei para eles ontem. Muitas vezes vocês reclamam porque só tem ovo para comer, mas vocês não agradecem que vocês têm o ovo para comer. Muitas vezes vocês reclamam de coisas simples, mas vocês não entendem que aquela coisa simples é uma bênção que Deus deu para vocês. Porque o ser humano ele tem um gatilho muito rápido em reclamar.
em murmurar, em nada tá bom. Se eu estou no emprego, eu queria outro. Se eu ganhei um tênis, eu queria da outra cor. Se eu estou ficando careca, eu estou ficando careca. Eu queria ser cabeludo. No meu caso, eu não ligo. Pelo menos não vou gastar mais com gel, né? Mas é assim. Nós temos a mania de reclamar. Pare de reclamar, irmãos. Vamos parar de reclamar. Agradeça a Deus pelas oportunidades. Eu falei para eles também, façam uma lista na casa de vocês e coloquem coisas a reclamar e bênçãos que Deus me deu. Eu duvido que a lista das reclamações vai ser maior. Mas muitas vezes a gente não olha no nosso dia a dia os pequenos detalhes e as bênçãos que Deus nos dá. Paulo estava preso, mas ele via aquilo como uma bênção, porque era a única forma dele ter contato com os guardas e pregar o evangelho. Olhe para o copo meio cheio e não meio vazio. É tudo questão de perspectiva. Paulo continua no versículo 15 em diante. É verdade que alguns irmãos pregam por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro em defesa do evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas do que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Paulo dizia também, assim como qualquer pessoa que procura fazer aquilo que é correto e pregar o evangelho, Paulo também tinha seus opositores. Paulo também tinha pessoas que queriam muitas vezes deixar triste, magoá-lo. E ele disse que alguns pregavam a Cristo por rivalidade e inveja com ele. Olha, Paulo está preso. E esse daí já está fora do jogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pregar para ele ver que a gente ganhou. Vamos pregar para ver que a gente sim leva o evangelho em frente. Ele é um fracassado, ele está na prisão. Paulo não estava nem aí para esses irmãos. Paulo ele ainda dizia, alguns pregam por inveja e rivalidade, mas de que importa? O que importa é que estão anunciando a Cristo. Algo importante nesse texto é, Paulo não está incentivando heresia aqui. Paulo não está incentivando pregação de heresia. Paulo diz que eles pregavam a Cristo verdadeiramente, mas com os motivos errados. A mensagem que saía da boca deles era o evangelho verdadeiro, mas com motivos errados. A motivação em se pregar era errada, e não a mensagem. Mas de que importa? O reino de Deus não é uma competição. O reino de Deus não é competição. Nós não estamos aqui para saber se um toca melhor que o outro, um prega melhor que o outro, um faz melhor do que o outro. Os fariseus faziam isso. E se essa é a sua motivação, então mude a sua motivação. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não estamos competindo com nada aqui. Nós somos cooperadores uns dos outros para a glória de Deus. Estamos aqui para cooperar. Um prega, outro canta, o outro faz outra coisa. O irmão recebe na porta. A igreja está limpinha, porque tem pessoas que limpam. Tudo é por um único propósito. A glória de Deus. A expansão do evangelho. Não existe competição, irmãos. Você não foi chamado para competir com ninguém. Você foi chamado para cooperar com o corpo de Cristo. E a humildade, ela é a primeira característica de quem quer empregar a sua vida em função do reino, em função do evangelho. A humildade. Paulo tinha isso em mente, porque para Paulo, não importa quem estava pregando, mas o que estava pregando. Para Paulo, o mais importante não era o mensageiro, era a mensagem. Para Paulo, o mais importante não é o pregador, mas sim a pregação. O reino de Deus, ele está acima de todos nós. Os nossos sofrimentos servem para a expansão do evangelho se nós enxergarmos as oportunidades. Apresentar a palavra de Deus para as pessoas é o nosso principal motivo. Não importa se eu gosto do vermelho, do branco, do preto. Não importa se eu tenho as minhas preferências e as minhas manias. Não importa, o que importa é pregar o evangelho. Se desprender de tudo aquilo que te impede,
Cristo disse: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. E muitas vezes nós queremos levar o evangelho da nossa forma, sem negar a nós mesmos, sendo que Cristo colocou uma condição. Cristo não falou, viu, siga a mim todo mundo e façam o que vocês quiserem. Ele colocou condições. Aquele que quer vir após mim, negue-se primeiro, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Alertar as pessoas que Cristo tirou delas a condenação, tira um fardo das costas das pessoas. Anunciar às pessoas que Cristo é o nosso único bote salva-vidas, tranquiliza o nosso coração, nos traz paz. Certa vez o chefe de uma tribo notou que estava acontecendo alguns roubos ali na aldeia. Então ele decretou assim que se o ladrão fosse pego, seria condenado a 100 chicotadas para prender. Quando o ladrão foi pego, o chefe da tribo levou um susto ao ver que o ladrão era seu próprio filho. Diante disso, ele abraçou seu filho bem forte e, tomando o seu lugar, ordenou para os índios chicotearem a ele próprio, tomando o lugar do seu filho. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. A condenação era para ser minha e de cada um aqui, mas ele tomou o seu lugar, porque ele não merecia absolutamente nada daquilo. Ele pegou você, tirou do seu lugar e se colocou no seu lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Não era para ele. E é essa mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Esperança ao mundo. Vocês acham que o mundo politicamente vai melhorar e que as leis vão causar grandes mudanças na história? Não. A nossa única esperança é a volta de Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. A nossa única esperança é pelo Evangelho, pelas boas novas da salvação. É o nosso maior objetivo. Daí Paulo, caminhando para o final, ele diz no versículo 19 até o 21. Pois sei que, de fato, o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é lucro, irmãos? Alguém quer falar o que é lucro? O que é lucro? Algo que eu ganho, né? Uma vantagem, algo bom. Lucro é ruim? Em algum contexto, o lucro ele é empregado de uma forma ruim? Paulo, primeiro, ele tinha consciência limpa que ele estava preso por causa de Cristo. E se ele morresse ou vivesse, ele sabia que Cristo seria engrandecido através da vida dele ou da morte dele. Porque todos sabiam que ele estava ali por causa de Cristo. Não era um criminoso. E ele estava pronto para pagar o preço. Paulo diz que mesmo que ele morra, mostraria para todos a sua fé. Para todos a sua fé. Que fé é essa que leva uma pessoa a ser morta por causa dela? Tiago diz que se a nossa fé não for acompanhada de obras, ela é morta. Alguns dizem, eu tenho fé, mas não tem obras. Então como você vai provar a sua fé se você não tem obras alguma? Daí Tiago diz, eu mostrarei a fé que eu tenho pelas obras que eu pratico. Ninguém faz nada para ser salvo, fazemos porque somos salvos. É diferente. Você não compra a sua salvação, você não consegue ela com nenhum ato. Você ganha ela e depois Deus te chama para praticar boas obras. E Paulo ele tinha um entendimento e uma visão, o pastor Jadson falou isso no começo aqui, que para nós a morte, ela não impede nós, ela não acaba conosco, ela não é o fim para nós. Um cristão deve olhar para a morte de formas diferentes, e Paulo ele tinha uma plena visão do que era a morte para o cristão. Paulo ele diz que, um pouco mais à frente, que se ele pudesse escolher, o desejo dele era estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele diz que tinha um propósito em estar aqui. É o que estamos falando, se Deus te deu vida,
Um ar para respirar hoje de manhã é porque você tem um propósito em viver aqui. Se Deus te der mais 10, 15, 20, 50, 80 anos, é porque Ele tem um propósito nesses tempos. Não é à toa. Se Deus não tiver um propósito mais na minha vida e na sua, vamos nós. Viver com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Paulo diz. Então Paulo, ele diz que, para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Cristo, para a expansão do Evangelho. E quando eu morrer, é lucro. Por isso que nós temos uma paz que excede todo o entendimento. O mundo não está legal não, né? Muita briga, é de direita, é de esquerda. Todo mundo hoje um é opositor do outro. Nas redes sociais todos têm opiniões. Ninguém mais tem o direito de dar uma opinião contrária sobre alguma coisa que já é perseguido. O mundo está assim. Mas nós temos uma paz que excede todo entendimento, excede tudo isso. Nós sabemos que um dia tudo isso vai acabar, graças a Deus. Em nome de Jesus, isso vai acabar um dia, é isso que a Bíblia diz. E nós moraremos com Cristo, onde não haverá choro, tristeza, nem mágoa, nem angústia, nem dor. Mas nós precisamos pregar esse Evangelho para que nós possamos levar isso para mais pessoas possíveis. Você tem pregado para a pessoa que você tem contato no dia a dia, muitas vezes a pessoa nem sabe que você é crente. Muitas vezes você está no trabalho, você está em algum lugar, a pessoa nem sabe que você é crente. Tem algo errado. Temos que empregar a nossa vida nessa causa, de levar essa mensagem para as pessoas, a mensagem da esperança. Cristo é o nosso único bote salva-vidas nesse mar revolto. Não tem outra escapatória. Não tem outra situação. É apenas pelo nosso advogado que intercede diante do Pai. Foi esse o versículo que foi lido aqui no começo. Certa vez alguém disse que pregar o Evangelho é como um mendigo que encontrou comida e abrigo e sai pelas ruas para chamar outros também para comerem e se abrigarem com ele. É assim, nós estávamos fracos, caídos, longe de Deus, e Ele nos resgatou, curou as nossas feridas, nos colocou de pé. Para quê? Para vocês chamar outros. É apenas por isso. Levar outros à fonte, trazer outros à fonte que é Cristo. Se você já encontrou abrigo, amém. Chame outros também para se abrigar. Nesse abrigo cabe muita gente. Até porque o pastor disse aqui no começo também. Vocês sabiam que omitir a verdade também é pecado? Não apenas quem mente. O mentiroso é pecado, óbvio. Mentir é pecado. Mas omitir uma verdade também é. Omitir algo que é verdadeiro também é. E muitas vezes nós guardamos a maior verdade do mundo só para nós. Só para nós. Olhe para o seu passado com discernimento. Tudo que te aconteceu, eu não sei qual é a vida de cada um aqui. Eu não sei o que cada um passou, o sofrimento de cada um. Creio que cada um tem uma história para contar. Mas olhe para ele com discernimento, entendendo que Deus permitiu tudo aquilo por algum propósito. E os que você for passar daqui para frente, pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Me usa para que nesses dias ruins eu possa ser testemunho para os outros. Testemunho de superação, não de reclamação. Olhe para o seu presente com alegria. Tudo que você vive, viva com alegria. Passe os seus problemas com alegria. Não uma alegria de viver dando risada o dia inteiro. Estou falando isso. Uma alegria, uma paz. Calma, está tudo bem. Deus não tirou a mão de cima de você. Ele te sustenta todos os dias da sua vida. Todos os dias. Está tudo bem. Você está seguro, você é filho, você tem um pai. E olhe para o seu futuro com esperança. Então vamos pregar o Evangelho, porque apenas o Evangelho sendo pregado a todas as nações virá o fim. Então que nós possamos colaborar
com a nossa vida para que essa verdade chegue o mais rápido possível. Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se você ainda tem a vida, empregue a sua vida na causa do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e nos resgatou. O Senhor é maravilhoso e nos salvou e nos colocou de pé. Então que o Senhor nos use, Pai, para que a nossa vida seja testemunho para as outras vidas. E que independente do que aconteça conosco, Pai, que nós tenhamos um olhar para que o Teu Evangelho progrida, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida. Que nós possamos ser testemunhos, Pai, de alegria e de paz. E que nós possamos levar essa paz para as pessoas. Possamos levar essa esperança para as pessoas, para que também elas possam se abrigar nas Tuas fortes mãos. Muito obrigado por todos que estão aqui, Pai, que nós possamos ter um estilo de vida vivendo o Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não se separa de quem nós somos. Nós somos evangélicos, porque nós temos uma vida no Evangelho e vivemos assim. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos crave essa mensagem em nosso peito, Pai, para que nós sejamos missionários onde quer que nós estejamos, seja na esquina da nossa casa ou em qualquer lugar que o Senhor nos mande, mas que nós venhamos sempre estar com isso na mente, que mais pessoas precisam ouvir do Teu nome e que nós sejamos esses instrumentos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus